eu tive dificuldade com meu pai, né? Até hoje temos, mas desde o início, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu frequentei essas dificuldades, né? Meu pai saía para beber, tal, com seus amigos, curtir a vida. E eu tinha 12 anos, e ele chegava tarde da madrugada, eu tinha medo de ficar em casa sozinho. Eu esperava ele chegar para poder fechar a casa, para poder entrar. E eu acompanhei diversas coisas com ele presente, ausente, entendeu? Não sei se você consegue se identificar com isso. Ele estava junto ali, mas não era presente Ele contigo. existia, mas ele estava ausente. Ele não, querendo ou não, isso acompanhou toda a minha infância, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre senti falta de algo, com 13 anos já entregava panfleto, comecei a trabalhar. Morava só com ele? Hã? Morava só com ele. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu morei só com meu pai, né? Até dois caras complicados de se lidar, que é eu e meu pai, né? Duas ideias, imagina, bater de frente. Só que eu sempre fui cauteloso. Eu sempre fui de respeitar, e o que me ajudou muito foi ouvir. Apesar de eu, na minha concepção, ele estar sempre errado, eu ouvi muito. Então, isso foi algo que foi crescendo comigo e foi levando a anos. Aí ele arrumou um emprego para mim de verdade, né? Trabalhar do lado dele. E para mim, essa área foi onde eu fui mais tratado. Quando eu fui trabalhar pessoalmente com ele. Tinha 16 anos, né? Estava conhecendo um pouco mais a igreja, tinha conhecido mais amigos, então agora eu já não estava mais tão sozinho. E deixa eu tentar parar de me rodear aqui, ó. Mas aí eu conheci meus amigos, que me ajudaram a conhecer Jesus. Porque a gente conhecer Jesus sozinho é um pouco mais difícil, mas quando você tem pessoas que te apresentam ele, você consegue ver ele como algo a mais. Eu trabalhava com ele, e no meio desse trabalho era muito atrito, cara. Imagina, eu já tinha atrito com meu pai, tendo só a noite com ele, né? Que era dormir das 6 horas ali da noite e ficar a noite com ele. Mas quando eu passei a ter um contato direto com ele, então aí foi onde eu mais tive dificuldade, né? Porque as nossas ideias não batiam de frente, né? Meu pai era muito contra o que eu era, o que eu sou, né? Que ele disse uma vez, até eu vou levar essa live para ele assistir daqui a pouco, mais depois da live, eu vou até a casa dele, creio que nós vamos assistir. Mas houve um momento na minha vida que o pai disse, eu perguntei, pai, tu tem vergonha que eu trago a Bíblia para a firma? Ele disse, eu tenho vergonha do que tu crê. Então, talvez ele nem lembra disso, nem lembra dessas frases, mas uma pessoa que escuta, ela jamais vai esquecer. Aquela história, né? Quem bate, não esquece. Lembra? Esquece. Mas quem apanha sempre lembra. Então talvez ele nunca vai lembrar disso, das palavras, e parece assim que como filho eu tenho todas guardadas, assim, as 7 chaves. Só que hoje eu tenho uma tranquilidade para falar com isso, porque houve uma liberação de perdão. A gente se perdoou, a gente foi curado, cara. Hoje eu tô 4 meses sem ver ele, né, devido a algumas circunstâncias. E eu tô louco pra ir lá hoje, cara. Tô louco pra dar um abraço nele, né. Tô louco pra ver ele, assim, ver minha irmã, que agora eu também tenho uma irmã, né, que tá sendo totalmente diferente a criação dela, já tá com o pai mais presente. Meu pai largou as bebidas, sabe? Ele ainda toma alguma coisa, mas muito menos do que nem antes. Eu lembro de uma situação que meu pai me chamou em casa, eu estava aqui na igreja, e foi o que eu contei um pouquinho semana passada, que o pessoal correu atrás de mim e me buscou de volta, onde o pastor Pedro Paulo, o pastor Jefté oraram por mim, e ali eu comecei a agir diferente. Daí o que eu tomei como atitude? Bom, vou me afastar um pouco do pai. Aí eu larguei o serviço, pai, vou procurar outro. E eu encontrei um serviço para trabalhar de noite. Aí não vi meu pai durante o dia e trabalhava à noite. Isso Quase não via ele então. Quase não via ele. Isso com 16 anos. Trabalhei 1 ano com ele lá. E aí eu não via ele, só que o atrito foi bem maior. Porque nos finais de semana, que eram os dias que eu tinha para descansar, eu dormia. E ele, por achar que eu dormia demais, porque eu trocava o dia pela noite, então de dia ele queria ver eu acordado. Pra ele foi como se eu não fizesse nada. Sim. Ele tinha a concepção, esse guri só dorme. Mas, na minha concepção, eu trabalhava demais, porque eu trabalhava da meia-noite às 8 da manhã. Tu tinha um ponto de direto, vista teu, uma realidade tua, e ele tinha uma realidade outra. Enfim, gente, foi vários atritos, né? Diversas maneiras. A gente teve muita história do pai, né? Mas recentemente, aí, há pouco tempo atrás, nós nos reconciliamos.
E eu lembro uma vez, cara, que eu cheguei de um retiro, eu acho que foi lá em Gravataí, um dos primeiros. E eu fui muito ministrado sobre paternidade, para ver como é importante falar sobre isso, né? Fui muito ministrado e um pastor chegou no meu coração assim e orou por mim. Tá, tranquilo, passou o retiro. Eu cheguei em casa, a primeira atitude que eu tive, tava cheio, cara, tava cheio do Espírito Santo. Eu olhei pro pai assim, com um olhar de quem ia chorar. Isso eu tava com uns 14 anos, disse pro pai assim, ó, ô pai, quero te falar uma coisa. Aí meu pai olhou pra mim, e não vem com essas ladaias aí. Primeira coisa que ele me rebate já é uma afronta, né? E eu, não pai, eu não falei, não ia falar da igreja, de Jesus. Eu falei, não pai, só queria dizer que eu te amo. E daí ele olhou pra mim assim, e fez assim, sabe? Ele não falou, eu também, não teve reação, cara. E eu fui pro quarto e deixei, entendeu? Então, a gente não pode ter pressa para acontecer as coisas. Tem que deixar Deus agir da maneira dele. E no tempo certo, Deus vai dar oportunidades, Deus vai restaurar laços. Cara, eu creio num Deus restaurador, num Deus que pode fazer todas as coisas para nossas vidas, num Deus que muda o ambiente.